Fala pessoal, seja muito bem-vindo. O Bolsonaro mais perto da prisão, essa aqui é a verdade. A Polícia Federal aí adiantou os passos, aí está praticamente ao lado dele, tá? E praticamente ele será o próximo, tá? Não só especificamente o próximo, mas nesse vídeo nós vamos falar sobre a situação do Bolsonaro, que piora. Por que que a situação do Bolsonaro piora em relação aí aos últimos fatos, aos últimos acontecimentos? Todo mundo sabe que o Bolsonaro fez alguns discursos aí e piorou mais a situação dele. E aí, com base, ou pelo menos, né, para poder complicar mais a situação do Bolsonaro, a Polícia Federal fez hoje uma operação que, de certo modo, está na cola dele. E eu vou explicar para você com mais detalhes sobre isso, tá? Quais foram os motivos, quem foi preso, e vou mostrar também para você 4 passos aí que, de certo modo, vai fazer com que o Bolsonaro seja enjaulado, tá? Seja muito bem-vindo, eu sou o Cláudio Pereira, seja muito bem-vindo, eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de Justiça e Política, é muito bom ter você por aqui. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa situação de Bolsonaro, tá? Vamos falar aí sobre os 4 passos, né, antes da prisão do Bolsonaro, e o Bolsonaro está aí, pelo menos aí, né, é evidente que, né, num desses passos, tá? Então vamos lá. Vamos falar sobre a situação de Bolsonaro, porque que tudo isso chegou num verdadeiro absurdo, né? Que é aí a situação, né, do Bolsonaro, que é extremamente desagradável. O que que acontece com a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Bolsonaristas, de modo geral, promoveram aí praticamente um quebra-quebra no país, essa que é a verdade. A coisa foi ficando um tanto mais que tensa. Os caras praticamente aí bloquearam estradas, essa é que é a verdade, bloquearam estradas, fecharam, né, aí praticamente complicaram a vida de muita gente, fecharam estradas, bloquearam também aí praticamente as pessoas, né, muita gente não recebeu órgãos por conta disso, essa que é a verdade. Então a situação foi ficando tanto mais que desagradável, eu acredito que para todo mundo, tá? E a Polícia Federal, de certo modo, acredita fortemente que isso foi praticamente uma preparação para o 8 de janeiro. Então você vê que a coisa foi ficando um tanto mais complicada, e é nesse exato momento onde ela vai se aproximando do Bolsonaro, porque até num dado momento você fala assim, fecharam as estradas, tá tudo bem, não tem nada a ver com o Bolsonaro, tá? Impediram lá praticamente, como eu já havia mencionado para vocês, os transportes públicos, então não tem nada a ver com o Bolsonaro. Só que a coisa foi andando, foi pro 8 de janeiro, os ataques lá, dos atos, né, antidemocráticos, e a coisa foi ficando um tanto mais complicada. Houve também aí, de certo modo, a operação da Polícia Federal contra o Jordi, que é um deputado bolsonarista. Então, você vê que aqui o nível já vai aumentando, então a coisa vai ficando um tanto mais complicada e vai chegando mais perto do Bolsonaro. Isso, de certo modo, vai deixando um desespero, um pânico, vai causando um pânico no Bolsonaro. E ele mesmo sabe que, de certo modo, a Polícia Federal está literalmente na cola dele, tá? E para poder piorar toda essa situação aí do Bolsonaro, a Polícia Federal praticamente descobriu aí quatro passos ou 4 fases que, de certo modo, leva ao Bolsonaro. E aí, se você quiser saber de tudo isso, já aproveita e já deixa um like, é de graça, não te custa nada. E a gente vai falar aí desses 4 passos, tá? E dizer para você, né, a Polícia Federal hoje também fez buscas e apreensões, 34 mandados de busca e apreensão, prisão preventiva, tornozeleira. Então a gente vai falar mais sobre isso. Já está bem avançada a coisa. A situação do Bolsonaro, ela piora, essa que é a verdade. E como diz aí, o Bolsonaro já se despede, ou pelo menos já se despede dos amigos, tá? E aqui, a Polícia Federal encontrou aí 4 linhas aí, ou pelo menos 4 linhas, né, de investigação para a apuração, né, do golpe aí, ou pelo menos da tentativa de golpe. E quais foram esses passos aí, ou essas 4 linhas em relação aí a tanto que o Bolsonaro fala, 4 linhas da Constituição, 4 linhas, pois é. Agora a coisa piora e vai ficando um tanto mais que complicado para o Bolsonaro, porque a Polícia Federal vai partindo para cima dele e com muita força, com muita ênfase, tá? Bem, a primeira linha, você já sabe, de investigação da Polícia Federal, dentre outras, mas vou explicar aqui para você, é que, de certo modo, a Polícia Federal prendeu ali os vândalos, aqueles caras que estavam lá em linha de frente, né? Em frente aos quartéis, em frente aí, ou pelo menos fechando as estradas e quebrando lá praticamente o Congresso. Então, a Polícia Federal prendeu. Então, essa é a primeira linha. Então, praticamente você sabe que vai chegando próximo do Bolsonaro. Por quê? Tem uma outra, a segunda linha também aí que o pessoal fala, linha de investigação, tá?
E aí, essa parte ainda não foi especificamente detalhada, que é a parte das autoridades, essa que é a verdade, autoridades aí, né, que de certo modo foram omissas, desrespeitando aí a Lei 10.406 em especial e também o Código Penal. Os caras simplesmente cruzaram os braços e, de certo modo, para que se houvesse aí um golpe, essa que é a verdade, precisaria de na teoria, de autoridades aí que fossem omissas, e foram. Então você já sabe que é essa segunda linha. Algumas dessas autoridades já foram, de certo modo, questionadas na justiça, mas o Bolsonaro, nessa época, ainda não. Só que vai piorando. E aí, agora é onde a Polícia Federal, de certo modo, ingressa e vai para cima, parte com tudo para cima do Bolsonaro, e a situação vai ficando um tanto mais que desagradável para o Bolsonaro e companhia limitada. Como? A Polícia Federal, como eu falei para você, fez buscas e apreensões, e aí passa na terceira fase, vamos dizer assim, aonde Bolsonaro acaba se complicando um pouco mais. Lembrando, são matérias da Folha de São Paulo. Perdão, matéria da Folha de São Paulo, e vai partindo para cima aí do Bolsonaro. E qual é essa terceira fase? E qual é essa parte que é principal aí do Bolsonaro? Bem, a parte fundamental, se é que assim a gente pode dizer, se é que assim eu posso mencionar para você, é a parte dos financiadores. Os financiadores são aqueles caras que, de certo modo, contribuíram para que tudo isso fosse verdade. Se você parar para pensar, não seria, né, não teria como aquelas pessoas irem para Brasília sem nenhum tipo de coordenação, sem nenhum tipo de dinheiro, né, financiado. Estima-se que deram um prejuízo aí de mais de 400 milhões de reais, essa que é a verdade. Então você vê que tinha algo que era organizado. Por isso a Polícia Federal prendeu hoje 3 empresários aí, pelo menos supostamente, de financiar, ou seja, estão chegando nos financiadores, e eu vou falar com mais detalhes para você. Mas voltando aqui à parte dos financiadores, 3 desses empresários aí supostamente teriam participado disso, contribuir aí com carro de som, trio elétrico de modo geral, e também, consequentemente, ajudando aquele pessoal lá a ficar em frente aos quartéis com dinheiro. É claro, os caras não foram, mas é bem verdade que a Polícia Federal, de modo geral, parte para cima e descobriu isso, né? Ficaram lá, provavelmente, observando toda a situação, e ficou um tanto mais que constrangedora, e descobriram todo esse pessoal aí. Houve aí alguns empresários lá em Brasília, 2 foram presos, essa que é a verdade, por supostamente participar aí, financiar, bancar tudo isso. Um outro empresário foi preso aqui em Campinas por também, né, financiar toda essa barbaridade. 2 deles tinham, né, um tinha 55, o outro tem 55 anos, outro tem 56 e o terceiro empresário tem 34 anos. Então, esses caras aí foram alvo da Polícia Federal, tá? E agora? Bem, nós estamos na parte onde, de certo modo, existe aí, como é que eu posso mencionar para você? Já chegou na terceira parte, que já é a parte dos financiadores. Assim que chegar, concluir aí quem financiou tudo isso, né, os caras até foram lá na CPI, mas enfim, assim que chegar na parte onde descobrir quem financiou tudo isso e não tiver mais ninguém, o próximo aí, de certo modo, será o Bolsonaro. Inclusive, ele já teve lá na Polícia Federal prestando alguns depoimentos, né? Preferiu ficar calado, e aí você já sabe que mais ou menos como é que vai resultar nessa situação. É bem provável que vai ser preso, não resta dúvida, mas a pergunta que fica é: quantos anos será preso, vai ficar preso o Bolsonaro? Então, você viu aí, essa é a minha opinião sobre o assunto. Situação tanto mais que delicada, um tanto mais que tensa para o Bolsonaro, porque, de certo modo, já se sabe que a Polícia Federal já está perto aí, né? Tá na cola dele. Agora é a hora de fugir. Não dá para fugir, porque, de certo modo, houve aí a apreensão do passaporte dele. Enfim, a coisa tá ficando tanto mais complicada, e o Bolsonaro mais perto da jaula. Aqui quem falou e quem fala é o Cláudio Pereira. Obrigado aí por você ter assistido o vídeo até aqui. Tá dando essa força, tá dando essa moral pra gente, e deixa um like aí se possível. Valeu, um abraço aí. Tchau.